Gravação, pronto. E aí estamos entrando ao vivo. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Alexandre Tortorelli, sou sócio da I2P Consulting. Nós trabalhamos na área de gestão estratégica, produtividade e desenvolvimento humano, auxiliando no crescimento sustentável das organizações. A nossa expertise, ela vem aí de 25 anos nas áreas de operações, logística e supply chain, em grandes empresas aí como a Coca-Cola FEMSA, a MS e a Parmalat. Nos últimos 5 anos, através da I2P Consulting, nós temos procurado levar a nossa experiência para pequenas e médias empresas que estão na sua jornada aí de excelência, levando modelos de gestão que são utilizados por essas grandes empresas, ajudando a desenvolver seus processos, promovendo a produtividade, ajudando no desenvolvimento do capital humano, das equipes, contribuindo para a melhoria da gestão e do crescimento e rentabilidade dessas organizações. Nesse momento, em tempos de pandemia, nós temos trabalhado muito para ajudar as empresas no processo de reorganização, pensando exatamente nos desafios que tem do retorno, na retomada da produtividade, a pressão dos custos e os riscos que o coronavírus representa para as operações. Então, o que acontece? Nós estamos promovendo, a partir de hoje, uma série de lives, sempre terça-feira, às 19 horas, que vai trazer grandes executivos que estão aí à frente de operações, trabalhando nessa questão da retomada com segurança, pensando como enfrentar as questões do coronavírus, os seus riscos e a pressão dos custos que tem aí. Tá? Nós vamos ouvir também as histórias deles, tem histórias interessantes das suas carreiras, saber dos seus desafios e conhecer um pouquinho mais sobre eles. O nosso intuito com essas lives é ajudar as empresas que estão aí começando a se organizar para essa retomada, mas que muitas vezes não tem todas as ferramentas ou todo o suporte que uma empresa pode ter para estruturar um plano bem organizado e sair com o mínimo risco possível. E hoje eu vou receber um grande amigo meu, que é o Rogério Bessa, que ele já está aqui, eu vou atualizar aqui, liberar a entrada dele na sala, que vai estar com a gente, que vai conversar com a gente e falar sobre a experiência, vamos conhecer um pouquinho da história dele, vamos conhecer também sobre os desafios que eles estão enfrentando aí junto da empresa onde ele trabalha. O Rogério hoje ele é responsável industrial pelas fábricas da Bombril no Brasil, a Bombril que está em operação, franca operação, está rodando direto e que tem enfrentado desafios aí com muita estrutura, muito profissionalismo para caminhar aí. Boa noite, Bessa. Você me ouve bem? Boa noite, tudo bem? Te ouço bem. Tá me ouvindo bem? Beleza. Muito Meu bem. microfone está aqui embaixo, acho que dá para caminhar aí. Dá uma boa noite para todo mundo aí, já tem gente aqui assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com o Tortorelli. Eu queria te agradecer. Fase da vida profissional juntos, né? Eu que agradeço o convite. E agradecer muito a tua disponibilidade e a liberação da empresa para você poder conversar comigo aqui também, que a gente precisou falar. Rogério, é o seguinte, cara, nós vamos falar então, a gente vai falar um pouquinho da sua carreira, por quê? É muito legal, às vezes a gente tem pessoas que estão assistindo a gente e não sabe do caminho, da trilha, do profissional até chegar aos dias de hoje. Então eu queria que você falasse rapidamente da tua história, onde é que você começou, como é que você foi se desenvolvendo. Nós trabalhamos juntos, em um determinado momento das nossas carreiras, e hoje você está aí com um desafio gigante dentro da Bombril. Vamos lá. Eu sou formado em engenharia mecânica, e iniciei lá em 95 como supervisor de produção na Brahma, antes da fusão, lá da compra da Ambev, e da formação da Ambev, E deixa eu acertar aqui, que o negócio está caindo aqui. Bom, na Ambev eu acho que foi a grande escola para mim, foram 14 anos de fábrica, praticamente, trabalhando em processo, projeto, mas sempre na área industrial. Passamos por vários desafios internos dentro da Ambev e, fechando o ciclo, a gente foi para a Coca-Cola, para o sistema Coca-Cola. No primeiro momento, na Spaipa, eu tive um privilégio de gerenciar
talvez as duas fábricas mais tecnológicas do Brasil do sistema Coca-Cola aqui, né? Hoje tem no Rio, né, Andina, mas na época a gente primeiro ficou em Maringá, numa unidade nova, e depois em Itabirito, onde eu tive o privilégio de trabalhar com o Tortorelli. Fechando esse ciclo aí de 6 anos de Coca-Cola, a gente veio para Bombril, né? A Bombril tem uma história de 72 anos, muito linda, né? Uma história de inovação, uma história de produtos marcantes, né? Dentro da área de limpeza, higiene e limpeza. E estamos hoje ocupando a posição de gerente industrial corporativo, né? A gente é responsável pelas unidades de Sete Lagoas, Abreu e Lima, em Sergipe, em Pernambuco, né? E aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, onde fica a planta maior, tá? Dentro da minha esfera aí de atuação, estão as 3 fábricas, né? Produção, manutenção, qualidade, e também sou responsável da área de excelência operacional, onde a gente está implantando um sistema de gestão que a gente denominou o SOB, né? O Sistema Operacional Bombril de Excelência, né? Então, a área de excelência operacional aí está bem atuante, a gente está montando, desenvolvendo um plano aí de implantação nesse exato momento, né? E quando a gente foi pego de surpresa aí pelo Covid, né? Surpresa que a gente trabalhou, acredito, até o momento de forma assertiva. É isso, um pouquinho do resumo da nossa carreira aí. É uma carreira bem, bem consistente, né, Bessa? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto dentro do sistema Coca-Cola. Bessa foi um grande parceiro também na partida, no fechamento das operações lá em Minas Gerais, uma planta que nasceu com os conceitos da indústria 4.0, né? E que ali é o berço daquilo que a gente vem sendo desenvolvido dentro da indústria 4.0. Os programas de excelência operacional que conversam muito com aquilo que a gente trabalha também, com a questão da produtividade, né? De buscar sempre um melhor desempenho, melhores custos, maior eficiência, maior qualidade dentro dos processos fabris. Então, essa é uma das linhas também que a gente herda, né, da nossa vida corporativa e que hoje a gente tenta levar também para outras empresas, né, essa cultura da produtividade. Ô Bessa, agora, assim, cara, nós vamos entrar então na questão desse momento da retomada, pelo que a gente já conversou um pouco antes. A Bombril vem trabalhando aí com a sua operação quase que normal, né? Eu queria entender um pouquinho como é que foi essa aí, se tiveram restrição de volume, restrição de turno, como é que foi essa jornada aí inicial a partir do momento em que surgiu a questão do Covid aí para vocês? Então, primeiro assim, nós temos um privilégio, né, de ser uma área essencial no combate ao Covid, né? Então, é importante que a gente esteja... Isso, exatamente. Okay. Então, por conta disso, nós temos, além do propósito de empresa, um propósito com a sociedade, né? Então, existe um propósito forte de mantermos atuantes aí dentro do mercado. Primeiro, uma preocupação excessiva da gente ter um ambiente interno da planta seguro, né, para os nossos colaboradores. Então, é mais seguro do que o ambiente que ele vai vivenciar externamente. Então, hoje a gente tem, inclusive, time nesse sentido, né? A gente teve uma série de iniciativas, uma das mais importantes foi a formação de um comitê, né, um comitê de crise, que exerceu um papel bem importante na questão de mapear e gerar ações assertivas com velocidade de prevenção, né? Então, barreiras sanitárias, higienização, uso de máscara, o distanciamento. Então, tem uma série de ações aí para tornar o ambiente seguro, né? Então, a parte de tornar esse ambiente mais seguro que externo foi fundamental para dar tranquilidade
nosso time trabalhar, enfocar por afastamento, né, por contaminação pessoas, né, dentro do time. Um outro ponto, acho que muito relevante em todo esse período, é a questão da comunicação, né? Porque você pode implantar uma série de medidas, mas não ter sucesso com elas se a liderança não estiver atuante, se a liderança não conhecer bem detalhadamente o seu papel nesse momento de crise. Então, esse papel nosso de transmitir para a nossa liderança e a nossa liderança transmitir para as suas respectivas equipes as medidas de prevenção, garantir, inclusive, às vezes ele tem que ter uma liderança ativa para as regras, e ele compreendendo bem esse papel, a gente caminhou bem na questão da disciplina operativa, da execução daquilo que a gente planejou. A nossa forma de atuação ela foi muito de envolvimento, tá? Então, eles participaram junto e grande parte das medidas ativas vieram da própria liderança da média chefia. Então, eles se envolveram e depois foram muito competentes na execução. A gente entende que nós temos aí hoje são meia hora, terça e quinta, que eu faço com as 3 plantas, com a liderança de todas as 3, onde a gente trata assuntos relacionados à liderança, com que estão tendo. Então, essa comunicação também constante, ela faz com que, se alguma coisa não estiver muito encaixada, a gente já coloca e já faz a correção de rota de uma forma mais rápida. Um terceiro fator que eu acho que eu elencaria aqui como relevante nesse processo nesse ínter da crise é a questão de termos habilidade de gerir o curto prazo. Porque tudo é muito rápido, né? Então, lá no momento que iniciou a pandemia, a gente discutiu muito de a gente ter que se antecipar aos problemas de uma forma assertiva, né? Então, nós já sabíamos que ia ter um nível de ali para março, a gente já se antecipou, nós contratamos temporários, inclusive teve uma geração de empregos temporários, fizemos uma capacitação desse time para quando houvesse algum afastamento, alguma absenteísmo, algum aumento de absenteísmo, essas pessoas já estavam ali preparadas para a gente repor a equipe e fazermos a continuidade do processo. Então, acho que isso foi bem assertivo nesse sentido também, de antecipar. E a habilidade de gerar o curto prazo também deixar muito claro qual que é a prioridade do momento, né? Então, se tiver bem claro a prioridade aonde nós devemos focar e essa prioridade ela ser bem definida e bem clara para todos, nós temos também um resultado melhor, um resultado mais positivo, porque existe uma quantidade de extras que estão entrando dentro do processo, né? Então, em alguns momentos, a gente precisou usar dessa prioridade para fazer com que as coisas continuassem caminhando. As metas continuam vivas, né? Então, eu acho que o grande tema é a gente liderar para a operação não parar, mas sem perder a visibilidade das metas do negócio, resultado do negócio. Então,
ao mesmo tempo que a gente teve que liderar para não interromper o processo, né? A gente teve que liderar para priorizar quais são os KPIs mais relevantes para dar foco. Tá. Não só manter a operação rodando, mas, enfim, em resumo, entregar tudo. Exatamente. Tem que entregar tudo. Então, em resumo, é isso. Acho que é tornar um ambiente seguro, ter um processo de comunicação bem efetivo e saber gerar esse curto prazo, conseguir se antecipar, né? E se tiver um erro, né, que a gente aprenda rapidamente com esse erro para corrigir rota, né? Então, são processos bem dinâmicos aí nesse processo desse momento de pandemia. Se hoje a gente for lá, uma pessoa for visitar uma fábrica da Bombril hoje, o que ela vai encontrar em termos de cuidados relacionados a esse ponto, dentro do ambiente fabril, cuidado com os colaboradores, com as áreas, o que a gente pode encontrar? A questão desse ambiente seguro começa na portaria, né? Então, nós temos a medição de temperatura, nós temos um checklist que é aplicado, né? E a gente tem barreiras sanitárias em todos os lugares. A gente não pode, você não vê, porque as pessoas estão disciplinadas, e não pode circular sem máscara em nenhuma parte, né, a partir de entrada da fábrica, já desde de algum tempo aí, desde o começo ali da pandemia. Então é isso, Tortorelli, eu acho que tem inúmeras aí ações, né, de bloqueio e uma preocupação excessiva. Então, distanciamento, por exemplo, no restaurante tem um distanciamento mínimo respeitado, não se senta-se ao lado. A gente também no fretado. Então, tem uma série de ações realmente e a gente veio acompanhando a nossa curva interna e com bastante efetividade. Então, o ambiente, de fato, está seguro. E vestuário também, né, Bessa? Também tem que ter cuidados com relação a Também, exato. A gente fez uma mudança importante de não ter interface. Então, em cada interface existe um período que o vestiário ele está parado, sendo higienizado. Então, ele é todo feito uma desinfecção, né, uma higienização completa. E depois que entra a turma para assumir o segundo turno, né? Então, assim também é no posto de trabalho. Então, foram muitas ações mesmo, bastante massivas, aí, bastante detalhadas, e que vieram, inclusive, daquilo que eu comentei, do processo de envolvimento das pessoas como um todo, principalmente da liderança de mestre chefia. Ô Bessa, para quem está na estruturação, né, está começando a jornada de estruturação do seu plano, o que você diria assim de acertos, né, que o cara não pode deixar de fazer de jeito nenhum, e aquilo que vocês aprenderam, por exemplo, que você poderia passar para quem ainda está estruturando o seu plano? Eu acho que o primeiro ponto é montar um comitê de crise, onde esteja presente pessoas que conheçam o processo, sabem das particularidades do processo, que a partir daquele núcleo, né, uma sistemática diária de reunião, né, disciplina e execução com velocidade de todas as atividades. Aqui a gente está falando de crise, né? Crise não dá para ter o tempo de execução longo, né? Então, nós está em crise, as coisas e o papel... O navio está na tormenta, você tem que ser rápido na manobra, né? E no papel do comitê de crise, quais os papéis determinantes que estão sendo cumpridos dentro do comitê de crise? Então,
todo esse planejamento, ele passa pelo comitê. As ações são todas levadas ao comitê, né? E a partir dele se faz a definição, né? Uma vez definido lá, as ações já são desdobradas e cascateadas para as 3 fábricas. Né? Então, um exemplo, né? Tomar essa decisão de medir a temperatura de todos que entram na planta, fazer um questionário. Que questionário? Quem vai elaborar? A parte médica já faz o protocolo, prazo para execução, daqui em 48 horas nas 3 fábricas já vão conseguir aqui os termômetros e assim vai. Então, diariamente, né, à medida que foi evoluindo, né, eu acho que o comitê é essencial. E a comunicação massiva, né? Então, eu mesmo poderia estar muito tempo da minha jornada em home office, porque as atividades que eu faço, elas, em tese, daria para fazer em home office. Mas a planta, ela exige uma presença. Nós, grande parte da equipe do industrial é muito grande, né? Então, nós temos aí 1.200 colaboradores, então é importante a presença do gestor, é importante a presença ali para enxergar se aquilo que você está planejando está sendo executado, né? Então, esse eu acho que é também um ponto relevante, é o nível de envolvimento de todos, né? Eu acho que sim, essa questão de crise exatamente, e o papel da liderança nesse processo, ele é fundamental, né? Porque é muito simples você falar, pessoal, tá ali o risco, manda bala, vamos trabalhar ali, mas estar junto, né? O papel da liderança é estar junto, é dar a direção, estar presente, dar o conforto necessário para os colaboradores dentro das inseguranças que eles podem ter, né? Eu acho que isso, vocês acertaram muito aí nesse trabalho de desenvolver as lideranças nesse processo, né? Exato. Acho que é por aí, Torto. Agora, aí para frente, Bessa, quanto tempo, o que vocês estão olhando, como é que vocês acham que isso vai evoluir? Está todo mundo aí tentando fazer futurologia, né? Pensando o seguinte, as fábricas vão ser diferentes, o trabalho vai ser diferente. Vamos começar assim, do começo, dizer o seguinte, como é que vocês estão pensando com relação ao tempo de que isso pode durar? Como é que vocês estão se preparando para isso? Olha, existe uma imprevisibilidade aí, né? Então, acho que todos nós estamos na mesma página. Então, vou falar uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que aqui a gente tem que estar prevendo um pior cenário, né? Para se antecipar nas ações. Então, hoje se fala que só em 2021 vai ter uma vacina, né? Então, nós estamos, acho que, na mesma página que todos, né? Essa imprevisibilidade, ela é geral, né? Então, a gente tem que manter firme, né? A gente não pode, a gente tem que segurar o touro pelo chifre. Se soltar, você corre o risco de gerar um processo de contaminação, né? Então, é muito importante essa consciência de que a crise ainda está instalada e a gente torce para que seja o mais rápido possível, evidentemente, mas está imprevisível. A gente não tem tudo que a gente falar é um pouco de palpite e não de ideias muito concretas, né? Eu acho que o que vem por aí aí uma opinião pessoal, a gente tem uma expectativa que para o segundo semestre a gente tem um alívio grande disso, mas é a expectativa. Para planejamento de trabalho, a gente tem que pensar que pode ser que outras coisas apareçam, outras dificuldades apareçam, e a gente tem que estar preparado e fazendo a leitura de sinais a todo momento para que esses sinais nos tragam a inspiração para agir antes do problema. E aí você falou algumas coisas que eu achei fundamentais aqui, né? Promover um ambiente extremamente seguro, né? Com os cuidados que vocês
estão adotando de EPI, máscara, álcool, distanciamento, termômetro, vigilância da liderança, né? Essa abertura às pessoas, né? O comitê de crise, que é fantástico, né? Quando a gente fala de crise, nós temos que falar coisas no curtíssimo prazo, né? Tudo tem que ser feito muito rápido. Então, a empresa que vai ainda se estruturar para isso, poder contar com algumas pessoas de confiança que tenham conhecimento desse processo, que consigam estudar a fundo os impactos e os riscos e construir ações muito rápidas de segurança para isso, né? Gerenciar as prioridades de curto prazo, né? E eu acho que uma das coisas que vocês fizeram, interessante também, trabalhar com a questão de temporário, né? Porque também é um risco de você ter afastamentos, pensar nessa questão de manter o time sempre completo aí. E acho que é fundamental o papel da liderança, né? O que você acha que vai mudar, não vai mudar? Tortorelli, assim, muito se fala que as coisas vão mudar, né? Que de home office, eu acho que é o que mais se fala hoje em dia aí quando você vê as redes sociais, essas questões do pós-Covid, né? Eu preferia falar que o que não vai mudar, né? Então, um dos pontos que não vai mudar é a questão da importância da liderança, né? Então, a liderança vai ser ainda os agentes transformadores dentro das empresas. A liderança é que vai transformar as dificuldades em resultados. E você quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal que vai se estruturar, que está pensando? O que você daria aí para o pessoal que está começando essa jornada e que vai retornar? O que você gostaria de falar? Poderia dar um recado para eles aí? Principalmente ter um plano, né? Ter um plano na mão, acho que é o principal ponto no início, ter um plano, né? Ter um plano certo para iniciar, né? Não cometer um erro de começar e ir aprendendo com os problemas, né? A gente tem que tentar se antecipar a eles. Acho que seria o principal recomendado. E acho que tem muito para aprender com os outros, né? Tem muita gente que já está à frente dessas coisas como vocês e que a gente pode buscar aprender para errar menos, né? Para poder ser mais assertivo e garantir a saúde da nossa família, dos nossos colaboradores. Peça, queria te agradecer muito aí por esse papo, por disponibilidade para você estar aqui comigo, falando um pouco da tua experiência, da tua história. Nós temos um trabalho, né? A I2P tem um trabalho de gestão de risco na área da Covid, que a gente tem uma parceria com a Antea, que é um grupo importante para fazer esse mapa, construir, pensar os riscos com a sua empresa, para poder construir um plano tão exitoso assim como o que vocês têm desenvolvido aí. Queria te desejar muito sucesso aí nessa jornada, que vai ser difícil, né? A gente ainda não sabe para quando vai ser difícil, mas tenho certeza que vocês estão construindo um bom caminho para superar isso aí. Bom descanso, obrigado. E amanhã a jornada é dura, vamos em frente. E obrigado você que nos prestigiou aí na nossa live, aqui no Instagram. Depois nós vamos divulgar esse vídeo e deixar ele disponível no YouTube também, e nos nossos canais, com o intuito de a gente ajudar realmente ainda quem está nessa jornada, que precisa de boas experiências para construir o seu próprio plano e muitas das vezes não tem tantos recursos ou tantas informações quanto tem as grandes empresas, por isso a gente contar com pessoas assim como o Bessa e outros profissionais que vão estar aqui com a gente. Legal? Muito obrigado, boa noite para você, cuidem-se e semana que vem a gente está de volta. Até mais. Então,